Então, boa tarde a todos, dando continuidade ao nosso 4C, Congresso Catarinense de Ciência da Computação. Hoje nós temos a palestra do Lucas dos Santos Oliveira, que é professor na área do Departamento de Ciência e Tecnologia da Universidade de Sudoeste da Bahia, que vai trabalhar sobre NLP, muito além do chat GPT. Lucas, bem-vindo, a palavra está com você. Agradeço, muito obrigado. Gostaria de estar presencial, né? Para conhecer ele, apesar de já conhecer. Só não conheço Santa Catarina, já conheço o Sul quase todo. E gostaria também de agradecer o convite do professor. Né? E eu vou falar um pouco sobre NLP, que tem algumas outras palestras também que alguém vai tratar, outras pessoas vão tratar sobre o assunto. Mas minha ideia é trazer como fosse uma perspectiva meio que histórica, até como chegou o chat GPT, na verdade, quais foram os problemas e que ainda acontecem, né? E mostrar outras coisas além do que dos LLMs, né? Como Gemini, ChatGPT, que tá na hype hoje em dia. Mas, por baixo, existem outras técnicas que a gente utiliza também na pesquisa, no dia a dia, que não necessariamente vai usar, como a gente fala, né? Usar uma bazuca para matar uma formiga. Às vezes, tem tarefas que, inclusive, mais simples, que a gente consegue resolver com outras técnicas. Também não invalida, inclusive, usar em parceria, como eu vou mostrar. Então, quem sou eu, né? O professor já falou, então, meu nome é Lucas Santos Oliveira, sou professor titulado na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Minha formação é toda em ciência da computação, então minha graduação foi, inclusive, aqui na mesma universidade. Voltei, né? Já terminei, fiz um mestrado na USP e recentemente não, já tem 5 anos, terminei o doutorado na UFMG, na área de ciência da computação, e durante o mestrado, doutorado, no mestrado foi mais em engenharia de software, minha área de pesquisa, e do doutorado, e aí ao longo dos anos, né, inclusive no doutorado, aí a gente foi trabalhando mais com esse conceito de IA, processamento de linguagem natural, muito, o departamento de ciência da computação lá da UFMG é muito forte nessa área de ciência de dados, né, então a gente trabalha em ciência de dados de maneira geral, e parte do meu doutorado também, inclusive não entrou na tese, mas viajei, né, participei de vários estágios lá na França, com o pessoal também de outros países, relacionados às cidades inteligentes, né, trabalhando também nessa área de ciência de dados, mas com análise para cidades smart cities. Mas o doutorado e as áreas que eu venho trabalhando mais assim é a parte de processamento de linguagem natural, principalmente voltado para o contexto político. Na verdade, foi uma área que a gente escolheu, né, para aplicar essas técnicas. Eu vou falar um pouco mais para frente, né? Então, alguns de vocês já provavelmente, ou quase todos nós, né, já utilizamos ou estamos utilizando alguma dessas ferramentas, né? O Gemini, o ChatGPT, o Copilot, o Google para fazer busca, o Grok, o Bing, o DeepSeek, o Cloud AI. Hoje em dia tem vários fornecedores, né? E cada um tentando melhorar e ganhar um market share. No entanto, se você for olhar meio que por baixo dos panos, todos vão utilizar as mesmas tecnologias, só que, claro, o princípio que eu vou inclusive mostrar aqui é o mesmo. O que muda, na verdade, é como alguém vai fazer uma arquitetura um pouco diferente, vai usar uma técnica para tentar melhorar, né, e conseguir ganhar um market share, né, e ganhar essa popularidade em relação aos outros. Bem, o que a gente enxerga é isso, né? Se for pensar na superfície, a gente enxerga ChatGPT, Gemini, Grok, mas por baixo dos panos, o que está por baixo disso tudo, né? Então são as tecnologias como os transformers, que na verdade já é uma evolução do que eu vou falar um pouco mais na frente, né? Que é justamente o que tornou possível a gente ter um chat GPT, que começou com o Google, né? O BERT, lá por volta de 2018, mas possibilitou esse boom
na NLP, que antes, inclusive, já estava tendo um boom na área de visão computacional, mas ainda tem outras técnicas, outras coisas que são feitas, né, não necessariamente utilizando essas LLMs grandes, como, por exemplo, sumarização, o conceito de word embeddings, que eu vou falar aqui com mais, mostrar mais exemplos, né, a questão de entidades nomeadas para identificação, análise de sentimento. Então, tem várias outras técnicas que são utilizadas também, né, na pesquisa ou no dia a dia, como ferramentas, e assim por diante. Então, basicamente, o que é NLP, né? Então, é um subcampo da inteligência artificial que usa a aprendizagem de máquina para que os computadores possam entender textos e palavras faladas da mesma forma que humanos. Essa não é uma definição muito formal, mas dá para entender. Então, basicamente, é o seguinte, a gente tem aqui os textos, vão passar por uma caixa preta, né? Uma caixa mágica, que são os LLMs e os processadores de linguagem natural, né? E aí vão ser transformados em vídeos, em textos, em imagens, em sons. É o que a gente recebe como output, né? Então, bora entender mais como é que funciona essa caixa. Qual o problema principal de NLP que a gente via, principalmente quando antes de surgir esses LLMs mais modernos, né? Qual o problema principal? É a ambiguidade. E também contexto, como a gente vai ver um pouco mais na frente, né? Por exemplo, se eu digo, o papagaio bicou a manga. Tá, aí você vai perguntar, tá, é manga de quê? Da camisa ou a manga fruta? Né? Se eu falo, a mãe pediu para seu filho arrumar seu quarto. Mas o quarto de quem? O quarto do filho ou o quarto da mãe? Como é que a gente faz para separar essas coisas e fazer com que, inclusive, pessoas compreendam a quem está se referindo, no caso, a manga e o seu? Tudo isso vai depender de uma coisa, que é o contexto. Então, o contexto importa. E o que é o contexto? É tudo que vem antes e que vem depois, ou então que estiver dentro desse escopo da fala, né? Então, quando a gente está em uma conversa, ou lendo alguma coisa, né? Tem um certo contexto, a gente está e ali, a partir desse contexto, é que a gente interpreta qual é o sentido da palavra que a gente está trabalhando. E aí, o que seria esse contexto, né? Basicamente é o seguinte, o que importa, na verdade, é a vizinhança. Se eu digo, por exemplo, o papagaio bicou a manga, certo? O se refere a papagaio, mas o U é um qualificador de papagaio, mas é um pouco fraco. Agora, o papagaio e manga tem uma relação grande, porque quem bicou a manga foi o papagaio. E bicou, que foi a ação, também tem uma certa importância, porque está relacionado a papagaio, porque foi o papagaio que bicou, e bicou o quê? A manga. Então, perceba que essas que têm umas setinhas mais roxas tem uma certa importância maior. E a manga, né? A pessoa só qualifica a manga, né? Que é o artigo. Então, o que importa, na verdade, para a gente entender o contexto, é essa relação entre as palavras e compreender qual é que tem o maior grau de importância com relação ao que a gente está trabalhando aqui nesse contexto. Bem, e essa era a principal dificuldade, porque antes de surgir algumas tecnologias como os Transformers, em 2018, a maioria das ferramentas pegava o contexto, só que o contexto era muito curto, né? Muitas vezes usava, inclusive, análise de trás para frente, de frente para trás, para tentar, nas duas direções, né? Para tentar justamente entender qual é o conceito. Por exemplo, quando eu falasse manga, quem foi que picou a manga, fez o quê, qual foi a ação, né? Então, a ideia era entender esse contexto. Só que a gente entendia esse contexto de uma maneira limitada. Era muito pequeno, assim, de certa forma, o limite de palavras ou de texto. Na verdade, era uma frase ou parágrafo. A gente só conseguia entender, né? As ferramentas, a maioria, né? Só conseguia compreender o contexto de, no máximo, uma frase ou um parágrafo. No entanto, quando surgiu o BERT e outras tecnologias de Transformers, ele conseguiu melhorar ainda mais essa questão de entender essa relação entre as palavras e via, por exemplo, quando ele escolheu esse papagaio, ele mostrava todas as relações que tinham antes do texto, né?
e inclusive numa janela maior, a gente chama isso de janela, né? Agora, por exemplo, eu acho que tem a maioria dos LLMs consegue entender uma janela de 8.000, 10.000 palavras. Claro que não vai caber tudo isso na memória. Ele tem geralmente é uma janela menor, mas ela consegue expandir de certa forma para conseguir compreender um texto completo. Por isso que ele consegue, quando a gente está lá batendo um papo, né, com o ChatGPT ou Gemini, qualquer outra dessas tecnologias, ele consegue entender o contexto e saber o que você estava falando desde o início, né? Porque ele consegue capturar uma maior quantidade de palavras e relacionar, né? Quando você fala, sei lá, você está refaça o código, ele vai entender que é o código do início que você solicitou por conta dessa janela grande que ele tem e entender o contexto que você está querendo que ele refaça o código que você tinha solicitado logo no início, né? Então, assim por diante. Bem, e quando eu falo, por exemplo, o papagaio picou a manga na mangueira da esquina. Nesse caso aqui, começou a gente dar mais contexto e aí fica mais clara ainda a frase, né? A gente percebe que manga, nesse contexto, era manga, fruta. E quem é que dá essa qualificação para o tipo de manga é justamente a mangueira. Por isso que a seta roxa está, inclusive, mais grossa aqui, porque quando a gente está se referindo à manga, é a mangueira. Então, essa mangueira qualifica qual é o tipo de manga que a gente está trabalhando. E aí vem aquelas outras, né? Por exemplo, o na se refere à mangueira, o da se refere à esquina. Isso. E esquina qualifica a mangueira, que não é qualquer mangueira, é a mangueira da esquina. Então você vê que cada palavra aqui tem uma relação com as outras, inclusive, né? Esquina tem relação com manga, com papagaio, mas é uma relação muito fraca. Porque na verdade a relação maior é com relação à mangueira, porque ela qualifica qual é o tipo de mangueira. Não é qualquer mangueira, é da esquina. Pronto. Eu acho que agora ficou mais claro que o que seria essa ideia de contexto, né? E como é que esses LLMs entendem e interpretam o que você quer dizer. Basicamente é isso. Eles tentam compreender qual é a relação entre as palavras e entender o que cada palavra dessa, né? Qual é a força em relação às outras, umas às outras. Então, nesse caso, né, o papagaio picou a manga na mangueira da esquina, a gente consegue responder algumas perguntas. Por exemplo, quem fez a ação? Foi o papagaio, que é o sujeito. Qual foi a ação? Picou, é o verbo. A ação foi feita sobre o quê? A manga, né? Foi o objeto, do caso, sofrer a ação. E onde aconteceu a ação? Na mangueira, que é um adjunto de lugar. E qual foi a mangueira? Da esquina, que justamente é o adjunto especificando o lugar. Então a gente vê, né, que, na verdade, o que esse contexto consegue capturar é justamente essa relação que a gente aprende em português, né? Que é o sujeito, que é o verbo, que é o adjunto do lugar, adjunto os pronomes, essas coisas. Só que eles não vão aprender dessa forma, como a gente aprende no português. Mas ele entende da mesma forma que a gente, que há uma relação entre essas palavras. Certo? Mas computador não entende palavras, né? A gente já viu isso, vocês, eu acho que a maioria aí já teve alguma aula de programação, alguma coisa do tipo. E a gente sabe, por exemplo, quando a gente escreve lá a palavra casa, se a gente for pensar na tabela ASCII lá, né? Voltando para a programação, o C é representado pela letra, pelo número 99, o A é o 97, né, minúsculo, o S o 115 e o A 97. Então, cada palavra, cada letra dessa é transformada em um número e o número depois vai ser transformado em binário, né, de 8 bits. No caso aqui, né, o 99 é transformado nesse binário e é isso que o computador entende. Então, na verdade, o computador não entende palavras, ele só vai entender binário, mas esses binários são transformados, essas palavras são transformadas em números e esses números em binários. Então, quando eu escrevo a palavra casa,
basicamente, o que vai ser interpretado pelo computador vou ter um vetor de binários, né? E aqui seria o C, o A, o S e o A. Casa. Bom, aqui estão os conceitos chaves que a gente vai trabalhar agora para frente. Basicamente, tudo que a gente vai trabalhar em rede neural, utilizando esses LLMs, é utilizando vetores e números, que é o que eles entendem. Eles não entendem palavras. Então, a gente substitui palavras por vetores e números. E esses vetores, né, que são trabalhados nos LLMs, ou aliás, qualquer rede neural que a gente for trabalhar, né, basicamente, ele também não enxerga palavras, vídeos, sons e nem imagens. Tudo é transformado em vetores. E nesse caso, né, a gente então teria os vetores que a gente chama de embeddings. Então, naquela frase, né, o papagaio bicou a manga, quando a gente vai processar essa palavra, basicamente a gente quebra ela em que a gente chama de tokens. Então, a gente vai ter o token U, o token papagaio, o token bicou, o token A, o token manga e o token exclamação. E cada um desses tokens vão ser transformados em um vetor de embeddings. Nesse caso aqui, eu estou colocando um embedding de 4 posições. Mas, por exemplo, quando surgiu o BERT em 2018, o vetor padrão dele era de 700, era de tamanho 700, ou seja, era um vetor, para cada letra, eu tinha um vetor de tamanho 700 representando essa palavra. Então, esse é o conceito fundamental que a gente vai utilizar, né? Então, cada palavra, cada token, na verdade, vai ser transformado em um embedding. Só que esse embedding, ele não é simplesmente um vetor aleatório. Na verdade, é feito um treinamento, então a gente pega todos os textos, a gente pode até treinar o nosso próprio, né? Mas como, por exemplo, essas LLMs treinam aí com praticamente a internet inteira, então eles conseguem entender melhor, capturar mais essa nuance de contexto. Então, o que os embeddings, esses números vão tentar explicar é justamente tentar capturar o contexto em que essas palavras se relacionam. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples aqui, não é assim que acontece, mas é parecido. Imagine, por exemplo, que eu tenho aqui as palavras rei, rainha, princesa, príncipe, homem e mulher. E nossos vetores vão ser representados, por exemplo, realeza, masculinidade, feminilidade e idade. Então, por exemplo, o rei, a realeza dele é 1. Ele é muito real. Então, a realeza dele é uma das mais altas. A masculinidade dele também, né? Está próximo de 1, porque já a feminilidade ele é baixa, porque ele é homem. Então, mas ainda tem, assim, geralmente nesses vetores, né, tem alguma representação que geralmente não é zerada. Tem algum resquício, né, de número. Então, a feminilidade do rei, 0,02. E a idade, né, 0,7. Esse caso aqui. Rainha. Rainha tem a realeza também alta, né, 0,99. Então, ela, nesse caso aqui, né, eu estou representando que vai de 0 a 0,99. A masculinidade da rainha é baixa, então 0,04. A feminilidade dela alta, 0,98. E a idade dela, 0,62. A princesa, ela já tem uma realeza um pouco menor do que o rei e a rainha, mas ainda tem um alto grau de realeza, né? E a masculinidade dela também é baixa, mas a feminilidade dela é alta. E a idade dela está baixa também, mas mais ou menos, né? 0,25. O príncipe também tem uma realeza alta, a masculinidade alta, a feminilidade baixa e a idade um pouco maior que a princesa, né? 0,3. Já o homem, em geral, né? Homem e mulher, que é o homem e mulher comum, tem a realeza muito baixa, ou seja, não pertence à família real. Então, a realeza dele, de um homem e uma mulher comum, é baixa. Já do homem, a masculinidade é alta, a feminilidade baixa. E a idade média, né? De um homem ou de uma mulher ficou em 0,53. Da mulher, a mesma coisa, só que é o inverso do homem, né? Ficou 0,98, 0,45. Então, vocês percebam que esses números não são aleatórios. Eles têm uma relação aí que indica
um certo grau de pertencimento, uma certa relação entre eles. E aí, se a gente olhar aqui o vetor, né? Então, por exemplo, se eu fosse representar uma mulher, isso aqui seria o vetor representando a mulher, né? 0.2, 0.1, 0.98, 0.45. E nesse caso, né, que eu estou mostrando aqui, seria relacionado a essas dimensões. Mas nos embeddings reais, não tem essas dimensões aqui. Mas, de certa forma, ele tenta capturar isso, essas relações que existem entre as palavras. Então, esse seria, por exemplo, o vetor representando mulher. E aí, né, de novo, eu falei que esse embedding, ele tenta capturar essa semântica, esse contexto. E aí, se eu pego duas dimensões daquela, por exemplo, realeza e coloco no eixo Y, a masculinidade no eixo X, a gente vê, por exemplo, que a masculinidade da mulher é baixa e a realeza dela também é baixa. Então, ela está aqui próximo do zero. Do homem, por exemplo, a masculinidade é alta, mas a realeza é baixa. Então, está aqui no canto. Já o rei, a masculinidade é alta e a realeza também é alta. O príncipe também. Já a rainha, né, tem a realeza alta e a princesa também. Mas a masculinidade é baixa. Nesse caso aqui, eu só estou mostrando como seria se a gente pegasse aquelas duas dimensões e colocasse, plotasse, né, de certa forma. A gente veria isso aqui, somente com aquelas duas dimensões. Perceba o seguinte, como tem contexto, a gente consegue representar algumas coisas. A gente percebe, por exemplo, que a distância de rainha para mulher é a mesma, ou quase a mesma, de rei para homem. E da mesma forma, o rei para a rainha tem uma certa distância, quase a mesma distância de mulher para homem. Ou seja, tem uma certa relação aí. Inclusive, a gente pode fazer o que a gente chama de aritmética com esses embeddings, né? Nesse exemplo aqui, por exemplo, se eu pegar o rei, remover, diminuir, né, pelo o homem, adicionar a mulher, vai dar rainha. Bem, vou mostrar aqui com um exemplo, tá? Então, se a gente pega lá o vetor do rei, né, que era 1, 0.9, 27, 0.02, 0.7. Diminui pelo do homem. Então, 1 menos 3, 97. 97 menos 94, 0.3. 0.2 menos 0.2, 0. E 0,70 menos 0,53, 0,17. Então, eu diminuí o rei pelo homem, vou somar com a mulher, né? Então, somei mulher. 0.2, 0.1, 0.98, 0.45. Deu esse vetor aqui, 0.99, 0.4, 98, 62. Que é exatamente o próximo, né? Nos embeddings reais fica próximo, não é exatamente como está aqui, só foi exemplo, justamente da rainha. Então a gente percebe que a gente dá para fazer aritmética com esses vetores e tirar essas relações, né? A gente percebe então o poder desses word embeddings. Outra coisa que a gente dá para fazer é pegar palavras que estão num espaço vetorial similar. Por exemplo, nesse exemplo aqui a gente viu lá que tinha príncipe e princesa, né? E também o rei. Mas como é que eu digo que, por exemplo, o rei, o príncipe, está mais próximo da palavra rei do que princesa? Para a gente pegar esse contexto de proximidade, a gente vai utilizar, então, similaridade de cosseno. Então, por isso que é importante aprender álgebra, porque basicamente quase tudo em IA, nesses processamentos, vai utilizar, de certa forma, álgebra, multiplicação de vetores, multiplicação de matrizes. Daí essa importância. E nesse caso do cosseno, ele vai mostrar, então, qual é o grau de relação. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente vê que o ângulo entre rei e príncipe é menor do que o rei entre rei e princesa. Então, príncipe está mais próximo de rei do que princesa. E para que serve isso, né? Por exemplo, se eu tenho uma frase aqui, em terra de cego, quem tem o olho é rei. Bem, essa é a frase que a gente ouve, né? Mas imagine que eu não pudesse usar a palavra rei. Rei não vai poder usar e aí eu vou ter que substituir.
Então, se eu estou usando algum LLM, não LLM, né? Qualquer técnica dessa, né, que vai utilizar o Word Embeddings, se eu for procurar, por exemplo, em terra de cego, quem tem um olho qual vai ser a maior probabilidade de eu colocar ali? Vai ser princesa ou príncipe? Muito provavelmente príncipe, né? Porque a gente viu que a maior palavra com maior probabilidade seria rei. Se eu não posso rei, a outra que tem maior probabilidade de aparecer ali vai ser príncipe, porque está mais próximo de rei do que princesa. Então, na verdade, o que ele faz é justamente esse ranqueamento de palavras por proximidade e pega palavras, então, que estão no contexto, né? Ou seja, o Word Embed, de certa forma, ele vai criar um espaço vetorial e dentro desse espaço vetorial vão ter palavras que são próximas e estão relacionadas. Então, se a gente estiver falando de monarquia, rei, rainha, príncipe, vão estar todos próximos. Por exemplo, já se a gente estiver falando de outro contexto, por exemplo, casa, sei lá, construção, ele vai estar em um espaço vetorial totalmente diferente desse contexto real. E assim que a gente meio que pega essa relação, né, e vê qual é a probabilidade ou a próxima palavra. Inclusive, é assim que, na verdade, o ChatGPT, essas coisas funcionam, né? Porque eles não respondem a palavra da mesma forma. Na verdade, ele cria um ranking e faz um sorteio aleatório, né, baseado internamente, mas aí vocês teriam que pesquisar mais, né? Aqui vai ser só o básico. Basicamente, para prever qual é a próxima palavra. Por isso que ele demora um pouco também, porque ele vai prevendo, de certa forma, palavra por palavra. E aí ele vai escrevendo, né? Por isso que demora um pouquinho, porque ali ele está a cada nova palavra, ele está vendo o contexto e sugerindo qual baseado no contexto, qual seria a palavra mais provável. E aí, a gente, voltando nessa questão de Word Embeddings, imagine que eu tenho uma rede neural, né, que eu treinei, né? E eu estou perguntando, né? O periquito bicou o ar. Bem, nesse caso eu troquei, antes a gente tinha papagaio, agora tem periquito. Se eu passo isso para uma rede neural que basicamente já foi treinada com todos esses textos, né? Como, por exemplo, inclusive o nosso texto lá, ela já viu o texto lá, o papagaio picou a manga. Então ela treinou, já tem os pesos rearranjados, ela sabe o contexto. Então quando eu passo o periquito picou a, muito provavelmente ele vai sugerir a próxima palavra ali, depois de a, provavelmente vai ser manga. Também, novamente. Por quê? Porque ele já havia aprendido que o papagaio picou a manga. E como o papagaio está no espaço vetorial próximo de periquito, se eu substituir apenas papagaio por periquito, para ele não vai ser muito diferente, porque o vetor é parecido. Então, na hora que ele fizer a computação lá, ele vai ver que a maior probabilidade vai ser manga. E se eu tirar a manga lá, ele vai pegar outra fruta, né? Muito próxima de manga, sei lá. Goiaba, talvez. Não sei. Tudo vai depender de como ele foi treinado, né? Nesse conjunto de textos. E aí, né? A gente... Então, acho que aí a gente entendeu essa potência, né, que existe dentro do Word Embeddings. Espero que vocês tenham compreendido, que basicamente é isso. Todas as palavras vão ser transformadas em vetores, e esses vetores carregam a semântica. E a partir desses vetores, as redes vão ser treinadas para sugerir palavras, sugerir imagens, sugerir o que for. Mas qualquer coisa, imagem, palavras, tudo vão ser transformadas em embeddings. Que a gente chama de embeddings, né, que são esses vetores. E agora eu vou mostrar, então, o que a gente pode fazer a partir desses vetores, o que a gente pode fazer além do que o ChatGPT, essas coisas fazem, né? E que é o que a gente já fazia, né? Que essa área de processamento de linguagem natural não é nova. É como as pessoas vêm trabalhando e ainda vêm trabalhando com isso, né? Então, a primeira exemplo que eu vou dar aqui, vou dar alguns exemplos, que é, por exemplo, o Native Entity Recognition, né? Que é o reconhecimento de entidades nomeadas. Basicamente, o que é, né? Basicamente, eu vou passar um texto para o classificador, para a ferramenta, e ele vai extrair desse texto todas as palavras, organizações, locais, dados, ou seja, ele vai identificar
as entidades do texto, quais são as principais pontos, né, de um determinado texto. Por exemplo, eu falo aqui, Lucas da UESB viajou para São Paulo em dezembro. Se eu passasse isso daqui para um nerd, né, ele iria reconhecer, ele ia falar, identifiquei Lucas, que é uma pessoa, UESB, que é uma organização, São Paulo, que é uma localização, e uma data aqui que foi em 10 de dezembro. Então ele ia taguear para mim no texto, né, ia remover do texto quais foram essas entidades que ele encontrou e qual é o tipo dessa entidade, se é pessoa, organização, localização, o que for. Isso é utilizado principalmente, por exemplo, em chatbots, né, que ajuda a gente a entender o contexto, de quem ele está falando, de o que ele quer, o que as pessoas querem, porque geralmente quando a gente escreve, a gente é meio prolixo e quer escrever algumas muito, né? Então, muitas vezes a gente quer pegar as entidades e as coisas mais importantes que tem ali, né, no que foi escrito. E aí é utilizado, então, esse NEP. Na área de saúde, por exemplo, eu passo um prontuário de um médico que não está estruturado, né, em um texto lá grande. Ele identifica, então, lá, sei lá, nomes do paciente, qual foi a doença, quem foi o médico, qual foi a data, os medicamentos, essas coisas que foram as partes mais importantes, né, de um texto maior. No mecanismo de pesquisa também, né, para identificar com maior precisão o que a pessoa está querendo, né, pesquisar, qual é o objeto, o que ela está querendo pesquisar. No comércio eletrônico, né, também, quando você faz uma pesquisa lá para uma tela de computador, então ele vai identificar que é uma tela e qual o modelo, por exemplo, a tela de computador da LG. Então eu não quero qualquer tela, eu quero tela LG, sei lá, alguma coisa do tipo. Então a gente personaliza e melhora também essa busca. E em documentos legais, por exemplo, na área na área penal, né, você identificar quem são as partes, datas, valores, em qual página está aquela citação, quem são o objeto, né, do que se trata aquele contrato, aquela parte, e assim por diante. Né? É muito interessante para fazer, de uma certa forma, uma sumarização das partes importantes de um texto. Uma outra coisa que se faz, né, que era mais comum, inclusive, é a parte de análise de sentimentos. Que é basicamente pegar um texto e a gente classificar ele em positivo, negativo ou neutro. Tem outras nuances também, mas em geral é isso daí. Ou seja, saber se aquele texto, aquela opinião, é uma opinião positiva, negativa ou neutra. Nesse caso aqui, né, a experiência com a loja foi incrível. Então é positivo. Eu acho que podia melhorar o produto. Ou seja, neutro, né? Não achou nem ruim, nem tão bom. E o atendimento foi horrível. Ou seja, eu sei que ali tem um sentimento negativo naquela mensagem. Para que serve isso, né? Principalmente a avaliação de produtos, sei lá, nos comentários, né? Para a gente saber se uma determinada marca, um determinado produto está sendo bem aceito ou não, ou se está tendo algum problema, né? Nesse caso aqui, muito bom. Deixa a pele iluminada, não usei o tempo suficiente para sentir o efeito lifting, né? Mas deixa a pele muito bonita. Então, se a gente olhar esse contexto aqui, nós humanos, a gente vai avaliar como um bom. Então, ao invés de colocar um humano para ficar avaliando isso aqui, a gente treina uma máquina, né, para identificar se esse comentário é bom ou ruim. Então, tá, né? Nesse caso aqui, é positivo. Inclusive pelo número de estrelas, né? Apesar de ter dado 4 estrelas ali. Uma outra técnica é a sumarização. Ela é muito importante também, né? Muito utilizada. Por exemplo, eu consigo criar um resumo de um texto, resumo de algum tema, né? É um resumo coerente de um texto longo, como está dizendo aí, né? Então, eu passo um texto gigante ou grande o suficiente, eu quero que ele resuma as partes importantes e sumarize isso para mim. Muitas vezes isso é utilizado, principalmente quem faz compra, por exemplo, no Mercado Livre, já viu isso, né? Se a gente for nas áreas de comentário, a gente vê lá uma televisão. E aí tem vários comentários daquela televisão. E agora eles estão sumarizando esses comentários, né? Colocando a opinião nesse caso, a opinião em destaque, né? Então, das várias opiniões a respeito da televisão, ele falou, olha, é elogiada pela excelente qualidade da imagem e som, além de ser funcional, com um sistema operacional eficiente. O design é considerado bonito e a TV é fácil de configurar, com destaque para o controle remoto com função de voz. Ou seja, ele sumarizou todas as opiniões
Baseado nisso, ele condensou em um texto estruturado. E é muito utilizado, né, no jornalismo para você fazer um resumo de uma notícia, no mundo corporativo para fazer sumarizar atas e relatórios, né, de um determinado documento, no e-commerce, né, para sumarizar opiniões, como a gente viu aqui, sei lá, na área acadêmica também, para você entender o que um artigo está falando, o que um determinado paper ou alguma coisa que está se referindo aqui, né, faz uma sumarização para a gente. E uma outra técnica que é muito utilizada hoje em dia é essa RAG, que ela, qual o problema, qual a solução que ela tenta trazer? Basicamente é o seguinte, esses elementos tipo ChatGPT da vida, eles são treinados e com uma grande base de dados. No entanto, depois que eles são treinados, não tem como melhorar eles, só um novo treinamento. Só que o mundo continua produzindo conteúdo, produzindo notícias, produzindo coisas, então coisas recentes ele não consegue compreender porque ele não foi treinado. Então uma maneira que a área conseguiu, né, de você conseguir embutir coisas que ele nunca viu ou contexto, né, de coisas que ele não foi treinado, utilizando essa técnica, né, de fazer esse aumentar, né, a base de conhecimento para esse LLM. Como é que funciona? Basicamente é o seguinte, imagine aqui, né, na verdade vocês já até utilizaram isso aí provavelmente. Eu tenho estou aqui no meu computador, eu tenho um PDF, por exemplo, que eu quero extrair todas as informações, sei lá, um paper. Eu quero fazer algumas perguntas para ele sumarizar para mim e responder para mim a respeito desse documento. Então, como é que é feito, né? Basicamente, esse paper vai ser transformado naqueles embeds, ele vai quebrar esse paper em vários pedacinhos, né? Que a gente chama de chunks, né? Vários chunks pequenos e criar um vetor, vários vetores, na verdade, com relação a esse texto, né? Então, ele cria como se fosse um word embedding desse texto. E aí, quando eu faço alguma pergunta relacionada ao texto, por exemplo, qual foi a metodologia utilizada nesse PDF, né, nesse paper? Isso aqui foi uma pergunta que eu fiz. Essa pergunta vai ser transformada em um vetor e nesse motor de query, ele vai utilizar, por exemplo, aquela similaridade de cosseno para ver. Tá, ele está querendo o quê? Metodologia. Onde, nesse monte de pedaços que eu tenho aqui, quais são os pedaços do texto que estão relacionados à metodologia? E aí ele vai selecionar do texto todas as partes que estão relacionadas à metodologia e criar um texto sumarizado relacionado à metodologia. Aí esse texto ele vai ser embutido via prompt no ChatGPT, por exemplo, da vida, né? Junto com a pergunta. Então ele vai perguntar qual foi a metodologia. E no ChatGPT eu já tenho isso aqui, olha, chat, responda para mim as perguntas com base no texto a seguir. Isso aqui é só um exemplo simples, tá? Não é bem assim, pode ser melhorado, na verdade. E aqui, nessa parte aqui, eu embuto justamente tudo que ele conseguiu recuperar, né, relacionado à metodologia. E aí, as respostas que o ChatGPT vai me responder vai ser não do que ele foi treinado, mas baseado no que eu passei para ele relacionado ao texto. Então, ele vai responder a respeito do meu paper, e não relacionado ao que ele acha que é, né, do conhecimento, da base de conhecimento dele. Então, isso aqui é muito utilizado, né, principalmente quando você quer passar o seu contexto para que esses LLMs respondam, né. Estou dando chat GPT aqui, mas pode ser qualquer um, tá? Todos basicamente fazem a mesma coisa. Uma outra coisa que dá para fazer também é essa análise forense e detecção de estilo. Que é pouco utilizado assim, mas é uma área interessante, que é o seguinte, é você conseguir identificar o autor baseado no texto e na escrita dele. Então, isso é usado, por exemplo, na área forense, né, na área legal, né, para você dizer se realmente foi uma pessoa que escreveu um determinado texto ou não. Até mesmo no estilo de... Vocês já viram provavelmente isso, já ouviram falar, por exemplo, se a pessoa realmente assinou aquilo ali, né?
se a assinatura é falsa ou verdadeira, ou se o texto foi produzido por determinado autor ou não. Então, há maneiras de fazer isso. Uma delas é detectando o estilo do usuário. Por exemplo, todos esses dois textos aqui estão se referindo a como você deve beber água, né? Então, eu botei uns exemplos caricatos aqui, mas que ilustram o que eu quero dizer. Então, por exemplo, se fosse um poeta dramático, ele ia colocar, né, o título: A água é o rio que corre em nossas veias. Aí qual é o texto, né? Em cada gota um universo. A água chora pela nossa sede, sussurra em nossa alma. E nós, seres de poeira, ignoramos o elixir da vida que nos mantém inteiros. Um gole, um suspiro. A vida se renova, a angústia se esvai. Tá. E se fosse um estilo, né? Um professor universitário entediado. Título: Hidratação, uma análise bioquímica e fisiológica do H2O. A ingestão de fluidos, com especial ênfase no composto orgânico universalmente conhecido como H2O, desempenha um papel fulcral na manutenção da homeostase celular. Diversos estudos longitudinais corroboram a hipótese de que a privação hídrica prolongada pode produzir uma miríade de disfunções metabólicas, sendo imperativa a adesão a protocolos de reidratação constante. Ou seja, todos os dois falaram sobre a importância de beber água. Só que um foi mais prolixo e, de certa forma, pedante, e o outro foi mais poético, mais viajado, né? Mas, se imagine que esses dois tivessem um terceiro texto, né? A gente poderia, então, supor, dependendo do estilo de escrita, saber quem foi o escritor. Se foi tá mais para o poeta ou se foi para o professor, né? Então, essa é a ideia. E onde é utilizado? Por exemplo, a identificação de autor de uma mensagem anônima, ameaçadora, para saber quem, pelo estilo de escrita, quem foi que fez aquilo, né? Detecção de plágio, se o que uma pessoa escreveu realmente está no mesmo, do mesmo jeito, né? Que a outra da fonte original, né? E verificação de autoria também. Tanto essa verificação de autoria aqui, quanto na literatura, a mesma. Por exemplo, sei lá, existe um texto lá antigo que foi atribuído, sei lá, a Machado de Assis. Como saber se esse texto foi realmente Machado de Assis que escreveu? Então, pegaria todos os textos de Machado e compararia, né? Faria uma comparação para ver se realmente o estilo é o mesmo. Se for, então, muito provavelmente seria de Machado de Assis. Como, por exemplo, também na Bíblia, né? Existem as cartas paulinas, né? Que muitos estudiosos dizem que não foi escrita por Paulo, mas por pessoas ligadas a ele. Provavelmente ele ditou, sei lá, porque conviviam com ele, né? Mas não necessariamente foi ele que escreveu alguns. E agora eu vou mostrar, por exemplo, algumas coisas práticas que eu pensei aqui em utilizar, né? Claro que são uns exemplos simples, tá? Não tem nada de demais aqui, mas só para mostrar para vocês exemplos de como utilizar, então, essas bibliotecas. Por exemplo, tem essa biblioteca Spice, que ela é uma biblioteca para trabalhar com NLP em Python. A maioria dessas ferramentas, todas são em Python, né? Porque é um ecossistema gigante, apesar de outras linguagens utilizarem. E o Spice, de certa forma, tem várias dessas... O pessoal, né, criou essa ferramenta justamente para facilitar trabalhar com NLP. E aí, por exemplo, nesse caso, né, eu baixei lá o PT Core News, né, que é um dataset em português, para ele conseguir compreender. Tem datasets menores, esse M é o de small, né, eu peguei o menor, mas tem o large lá, que é maior, e tem outros datasets melhores. Mas já para o que eu queria mostrar aqui, tá ok. E imagine que eu tenho esse contrato aqui, né, contrato de assistência técnica, técnica contratante. Foi a Fundação FACEB, em Brasília, que está no Distrito Federal, rua tal, esse é o CNPJ, o contratado, né? Foi o Admar da Fonseca, também de Brasília, mora nessa rua aqui, com essa inscrição, esse CPF, e para fazer o quê? Assistência técnica da televisão LG 24 polegadas com defeito no cabo de força. Imagine que isso aqui fosse um texto e eu quero identificar aquela questão do NER, né? Que são as entidades nomeadas. Nesse caso, né, eu passo então um texto, né, para esse
que é o documento, e fala, olha, me dê a lista de entidades que você encontrar. Ele vai processar, baseado no treinamento que ele fez com o dataset em português. Ele vai identificar aqui para mim e vai imprimir quais são as identidades, né? Onde é que está esse texto e qual é o tipo de entidade que ele identificou. Vou mostrar aqui no terminal. Então, aqui, por exemplo, se eu executar esse código aí, pronto. Ele olhou lá e viu, ó, por exemplo, é um contrato de assistência técnica, né? Que é esse MISC aqui, que é outras coisas, né? Não é outras opções. Técnica contratante, ele encontrou ali uma palavra fundação, que é uma organização, FACEB, que é uma empresa também, que é uma organização, o local Brasília, Distrito Federal, a rua Quadra 8, ele encontrou ali CNPJ, contratado, encontrou o nome de Admar Fonseca, né, da Fonseca, encontrou aqui Brasília, Distrito Federal, rua, encontrou aqui também o CPF, né, no CPF, ele encontrou o nome do CPF. A gente poderia treinar, na verdade, o Sparse também é bom a isso, que ele permite você treinar para o seu contexto. Se você quiser ensinar ele a identificar determinados padrões, ele consegue, ele é treinado. E nesse caso, né, foi a televisão LG. Então, aqui a gente, a partir disso aqui, eu poderia fazer outras coisas, né? Criar uma sumarização ou identificar o que, sei lá, locais, pegar somente datas, organizações, e assim por diante. Então, esse é um exemplo simples com NET. Um outro exemplo que eu peguei, pensando aqui na área de mecatrônica, foi um exemplo simples também, de certa forma, que é uma comunicação com um robozinho. Nesse caso aqui, né, eu usei o Coppelia Sim, não sei se vocês conhecem, mas é um simulador, né, de robozinhos, de robôs. Claro, tem robôs complexos. O que eu usei aqui foi o mais simples, só para ilustrar. Inclusive, eu vi uma conexão um pouco, de certa forma, um trabalho um pouco mais complexo. O que eu vou mostrar aqui é simples, né? Então, aqui, por exemplo, eu conecto com a API do simulador e o que ele faz? De novo, eu utilizei o mesmo dataset, né, que é o For News Small, para o NLP, e conectei lá com o cliente no caso do simulador, né, de um robô. E aí eu pego os dois motores lá do meu robô, que é o motor direito e o motor esquerdo, e basicamente é o seguinte, tem essa função aqui que vai interpretar o texto. Eu vou pegar o texto que vai ser escrito no prompt e vou identificar. É um verbo, por exemplo, pegar, andar, voltar, virar. Então, se for verbo, ele vai identificar que é um verbo, que é uma ação, né? Por exemplo, se eu falar, sei lá, pegar quadrado vermelho. Então, ele deveria ser mapeado para uma ação de pegar o objeto, sei lá, cubo vermelho. Assim por diante. Como no nosso caso é mais simples, a gente só está identificando. Talvez ir para frente, ir para trás. Nesse caso, né, eu tenho a opção também de identificar, nesse caso, né, ele está pegando os tokens lá, cada token daquele. Lembrando que o token é isso, né, ele pega uma frase e quebra cada elemento dessa frase, né? E aí ele pega o token e está verificando que tipo é esse token. Se for uma direção, por exemplo, se eu falar vira à esquerda, então ele vai identificar, nesse caso, né, se é um nome ou um adjunto. Se for, ele vai pegar a direção, no caso, a esquerda, a direita, e assim por diante. Ou a ação, né, que é parar. Aqui estão as ações do robô, né, que basicamente é aquele robôzinho simples com dois motores, daqui a pouco eu mostro. E se for para frente, ele vai andar para frente, se for virar para a esquerda, eu vou atuar sobre os dois motorzinhos, né? Um vai virar para direita, para virar para direita, para a esquerda, o outro para virar para a direita, e se for para parar, basicamente para os dois motores. E se eu mandar o comando aqui sair, ele vai sair do nosso prompt. Bem, esse exemplo aqui é simples, eu vou mostrar aqui. Eu acho que eu gravei um vídeo que é até melhor. Espero que vocês consigam escutar aí também. Não tem nada de escutar, né? É só visualizar. Então ali eu iniciei o programa. E o robozinho ali é aquele robozinho mais simples que tem, né? Que só tem os dois atuadores, que são os motores. E aí eu mandei antes. Ele foi para frente. Parou. Direita, ele vai fazer a movimentação para a direita, né? Direita novamente.
Direita novamente. Manda parar, ele para. Esquerda, né? Agora ele vai virar para a esquerda. Esquerda novamente. Esquerda. Ele vai mandar ele parar. E vou sair do programa. Simulador. A gente poderia fazer... Então era isso, né? Espero que tenha ilustrado aí. Claro que os exemplos que eu estou dando aqui são coisas simples. Poderia ser muito mais complexo. Como, por exemplo, pegar o objeto da cor vermelha. E você poderia fazer, então, esse mapeamento, identificar o que ele está querendo. No caso, o verbo. Pegar, ou, sei lá, chutar, levantar, empurrar. Então, as ações você mapearia e também qual objeto criar, né, triplas, né, ou, sei lá, várias ações, fazer um mapeamento para justamente a pessoa, sei lá, quando digitar, ou até mesmo fazer um mapeamento que a gente chama, né, de quando a pessoa falar, essa fala seria transformada em texto, e esse texto seria interpretado lá para ele mudar a direção. Né? Então, esse aqui seria um exemplo que eu trouxe aqui de utilizando o NER. Né? Você vê que eu não utilizei nada de GPT, coisas complexas. Eu utilizei o Spice, que é uma biblioteca mais simples, mas que é muito poderosa dependendo da aplicação que você quer fazer. E aí tem algumas aplicações que a gente fez, né, durante a pesquisa, assim, que eu venho trabalhando durante o mestrado, com alguns alunos também de iniciação científica aqui, de TCC, agora também recente com os alunos de mestrado. Vou mostrar alguns exemplos de como eu apliquei essas técnicas no meu trabalho. O primeiro, né, foi justamente do método do doutorado, foi o seguinte: a gente tinha milhões de tweets dos deputados, mais de 10 milhões de tweets de todos os deputados de 2013 a 2020. Então é uma base gigante, né, assim, de mensagens. Só que quando a gente foi analisar, a gente viu que essas mensagens eram difíceis de conseguir entender o contexto, porque tinha hora que eles falavam de política, mas tinha coisas que eram não relacionadas à política. A gente queria dar uma limpada para tentar entender o contexto político. Por isso, nós fizemos, né, na época não existia, e aí esse foi um dos pontos-chave do meu trabalho, que foi treinar uma rede neural, no caso, né, para identificar o que é um tweet político e não político. Apesar de parecer simples, mas muitas vezes é difícil você entender se a pessoa está falando de política ou não, ou se ela só está fazendo um comentário normal. Por exemplo, não tem um exemplo muito claro agora em mente aqui, mas se você imaginar, muitas vezes você não sabe se a pessoa está falando em um determinado contexto. Por exemplo, sei lá, falam Neymar está no Brasil. Mas você não entende se ele está falando que está no Brasil para um jogo. É aquela questão da ambiguidade, né? Se você não tem um contexto, você não consegue compreender direito. Então você não sabe se ele está no Brasil para um jogo ou se ele está no Brasil para uma farra ou para um evento. Então, isso é muito difícil, e aí, no contexto político, então, é a mesma coisa. Tem frases que o político está falando ali, apesar da intenção dele ser política, muitas vezes, mas o contexto, a frase em si, não necessariamente é política. E aí foi o que a gente tentou fazer. E a partir disso, a gente conseguiu caracterizar a comunicação desses deputados, né, ao longo dos anos. Também conseguiu separar, por exemplo, direita, esquerda, centro, como é que era a comunicação. Nesses dois exemplos aqui, a gente vê, por exemplo, nesse quadro aqui, é que nas eleições de 2014, antes, foi na época acho que de Dilma, na eleição de Dilma aqui, se não me engano, ou até antes, foi 2013, quando teve aqueles protestos. Durante as eleições, esse pico aqui, esses pontos importantes aqui, esses traços, são eventos importantes, como, por exemplo, o mesmo processo de impeachment, eleição de 2016, eleição de 2018. A gente vê um pico no aumento de tweets desses deputados. E o mais interessante é que nessa época, aqui, em 2013, o maior pico foi de mensagens não políticas. Ou seja, e principalmente essas mensagens eram relacionadas a eu estou aqui visitando Santa Catarina, esse estado lindo, com meu amigo, prefeito.
Então ele tratava mais ou menos as pessoas como um curral eleitoral. Ele não falava das propostas, mas ficava falando isso. Visitei aqui a feira com meus eleitores, e assim por diante. Era esse tipo de frase. Só que a partir de 2000 e depois, quando começou o contexto do impeachment de Dilma, e também, aqui nessa época foi, se não me engano, já pré-eleição de Bolsonaro e tal, começou a haver uma polarização no Brasil, e aí o contexto mudou. As mensagens não políticas diminuíram bastante e as políticas aumentaram. Tanto da direita, quanto de esquerda, quanto de centro. Só que o centro foi meio que foi se apagando, né? E aí é o que acontece, inclusive, na popularidade aqui, né? Que foi a análise de tweets e retweets. A gente observa que o centrão em verde vai diminuindo e a direita e a esquerda vão brigando ali para quem tem mais popularidade, né? Para aumentando ainda mais o engajamento nas redes. A partir desse classificador também, a gente criou um outro paper, por exemplo, foi o classificador de ads do Facebook. E durante as eleições, para tentar diminuir a fraude eleitoral, o TSE instituiu que tinha todo mundo que fizesse campanha nas redes sociais tinha que dizer quem é que estava pagando por aquilo e que identificar que aquele tipo de propaganda era político. O Facebook criou uma técnica lá, algumas ferramentas para tentar identificar isso, né? Forçar a pessoa a declarar. No entanto, a gente pegou esse dataset que o Facebook disponibilizou e identificou, por exemplo, que a gente fez essa classificação de que era propaganda política e não política, e identificou, por exemplo, que o Facebook não identificou corretamente algumas publicações como sendo política, que feriam a legislação, né, da época. Ou seja, e o Facebook admitiu que eles realmente não tinham nenhuma ferramenta para auxiliar isso nas eleições brasileiras. Só estavam trabalhando na americana e uma para, se não me engano, alemã. Bem, a gente mostrou essas vulnerabilidades e esse paper teve a menção honrosa no Web Conference, né? Foi em terceiro lugar. E a melhoria dele ganhou o prêmio de primeiro lugar no CNIL IRA, que é um prêmio na Europa de privacidade. De controle de privacidade, a gente ganhou o prêmio lá. E outra questão que esse mesmo classificador foi utilizado para a Polícia Federal, na época das eleições, para tentar identificar se essas mensagens que foram políticas, se eram feitas por laranjas, se eram outras pessoas, não necessariamente ligadas à política, mas que eram, sei lá, cabos eleitorais que estavam trabalhando a mando desses políticos, né? Ou seja, estava meio que publicando à margem da lei, sem seguir o que dizia a lei eleitoral daquele período. Foi um trabalho interessante, isso foi lá em 2017, 2016, 2018. Um outro que a gente vem trabalhando agora no mestrado é a previsão do voto. Imagine o seguinte, eu tenho uma lei lá, sei lá, vai passar a lei sobre, não sei, sobre aborto, vamos supor. Vai passar um texto de lei sobre aborto. E aí, esse deputado, por exemplo, ele publica nas mídias sociais deles as opiniões e tal. Então, como é que vai funcionar? Como é que é a ideia? É o seguinte, então, baseado no texto da lei e no que o deputado já publicou, a gente vai montar um motor de query, né, fazendo aquela análise de similaridade do texto da lei com relação ao que ele já publicou. E vou pegar tudo que ele já falou relacionado a, por exemplo, aborto. É o tema do projeto de lei. E aí, a partir desse texto que ele publicou, eu vou passar isso via TDRAG, né, para o ChatGPT, e também vou fazer algumas perguntas relacionadas ao texto da lei. Bem, aí o ChatGPT vai responder essas perguntas como se fosse o deputado, porque agora ele sabe dizer, sabe falar como se fosse o deputado, baseado nas postagens dele. Então, eu vou pegar essas respostas do deputado, como se fosse ele respondendo, vou passar para uma rede neural, e a partir disso eu vou prever qual vai ser o voto desse deputado. Se ele vai votar a favor, vai ser contra, ou vai provavelmente se abster. Baseado no que ele está falando. Então, faria isso para todos os deputados da Câmara, né? Que ele falar. E aí eu teria mais ou menos como se fosse um deputado fake,
utilizando o ChatGPT ou qualquer outro, né? Eu só estou usando o ChatGPT que inclusive antes da palestra, para tentar justamente prever qual seria o voto desses deputados. E um outro trabalho que a gente fez, né, que foi um TCC de um aluno meu, foi utilizando estilometria. Também foi nessa mesma base, já que a gente tem essa base gigante. Só que a gente queria entender o seguinte: olha, será que esses deputados, essas pessoas, têm estilo comum? Será que dá para agrupar essa galera pelo estilo, não pela ideia partidária, mas sim pelo estilo de comunicação dele? E aí a gente pegou algumas características. Por exemplo, utilizando essas técnicas que eu fui falando aqui, né? Aí pegava lá análise de sentimento, tá? Se a mensagem era... Para cada tweet ou cada postagem desse deputado, a gente classificou, né? Se era mensagem de afeto, de emoção, ansiedade, raiva, tristeza. Se tinha também os estilos, né? Quantidade de pronomes, de verbo, de número, de pronome, entidade, tamanho das mensagens, quantos tokens tinham, quantas frases tinha cada mensagem, o sentimento, se era de ódio, positivo ou neutro, se usava abreviação, emoji, caixa alta, interjeição, que quer exprimir alguma coisa, né? É o estilo de... E aí, a partir disso, a gente usou também os dados, não só do Twitter, né? Mas também postagem dele no Facebook, no Instagram e no Twitter. E também queria ver justamente se tinha uma diferença, por exemplo, no Twitter ele fala de um jeito, no Instagram é de outro, no Facebook ele se comporta de outra forma. Essa era a ideia do trabalho. Então, a partir daquelas características daquela tabela lá, a gente utilizou um algoritmo de agrupamento e tentou agrupar esses deputados por estilo. E acabou encontrando 6 grupos. Não, 5 grupos. Esse grupo 1, grupo 2, 3, 4. Percebe que os grupos, alguns têm, por exemplo, o 2 e o 4 é um pouco parecido, né? Apesar de ser a intensidade maior do 2. O 1 e o 3 também é um pouco parecido, né? O formato assim. Claro que tem suas nuances, tá? O mais diferente é o grupo 5. E o que seria, né? Se a gente observar aqui, o que está plotado aqui, é basicamente o seguinte. Eu tenho aqui aquelas características, emoção, afeto, o número de verbos, o número de, sei lá, o tamanho do texto, quantos tokens, se usa emoji, se não. Então eu tenho aqui o quanto cada deputado que pertence a esse grupo utiliza dessas técnicas. E aí eu pego 2 exemplos assim, caricatos, né, que a gente encontrou, que é o grupo 5, que esse aqui é o mais diferente, e vocês verem que as mensagens deles têm poucas características de emoção. É mais utilizando emoji e texto curto, os textos eram curtíssimos e muito abreviado. E aí a gente observa aqui, por exemplo, bom dia Brasil, começamos mais um dia, mais um dos com ótimas expectativas. Boa tarde, adversário. Tarde fantástica na praia. Então nem precisa falar que é isso aqui, né? Provavelmente já sabe o que significa. Ou seja, esse grupo aqui, a gente inclusive denominou ele não dos palhaços, né? Dos cômicos. Porque a galera usa muita expressão, tá vendo? Emoji, texto curto. Outro que era Sargento Faú, que era só fazendo piada e alguma coisa do tipo, né? Então, a comunicação dessa galera era desse tipo assim. Era ou fazendo piada, ou fazendo comentário curto, com muito emoji, fazendo graça. Já o grupo 2 e o grupo 4 aqui, a gente observa que ele é, inclusive pelo formato aqui, a gente vê que ele usa mais coisas, mais pronomes, mais entidade, mais verbo, mais coisas, então ele é mais prolixo. Inclusive no texto, você percebeu isso realmente. Por exemplo, seria isso aqui, né? Amigos e amigas, quero repudiar publicamente inverdades divulgadas em relação ao texto da lei de imigração que está na pauta de votação do Senado Federal e aí por diante, né? Então, aqueles deputados que gostam de publicar textão, né? O famoso textão. E aí, eles são muito mais prolixos. E é justamente isso, assim. Então, a partir do estilo de conversa, a gente conseguiu capturar esse estilo de deputado e via que realmente na Câmara tinha estilos diferentes. Beleza. Então, isso foi o que a gente vem trabalhando, né? E outras coisas que a gente vem fazendo, inclusive. E, inclusive, o que a gente vem fazendo algumas questões multimodal, né? Não só usar texto, mas também texto, imagem e coisas para fazer determinadas análises. Nosso interesse é realmente no NLP e nas técnicas. O contexto político é porque os datasets como a gente já vem trabalhando nisso, né?
é um contexto rico que dá para a gente pegar, ter diversas abordagens. Só que, para onde está indo esses modelos de IA, esses LLMs, né? Basicamente é o seguinte, duas vertentes. A primeira, ou eles estão sendo sistemas especialistas, né? Então a gente pega, por exemplo, um modelo desse, como por exemplo o BERT, né? Que foi um dos primeiros da Google. Aí tem o BioBERT, que é para a área de textos médicos, para compreender melhor uma determinada área, ou o FinBERT, né? Que é para finanças, que vai compreender as conversas, o papo ali da área de finanças. Então você pega esse LM e faz o que a gente chama de fine tuning, né? Que é especializar ele para entender uma determinada área ou contexto ou o que você está trabalhando. Ou também uma questão que está crescendo muito é essa área da multimodalidade, né? O que seria multimodal? É você não dar só input de texto, você colocar imagem, colocar vídeo, colocar áudio, colocar várias coisas, né? Colocar de input na rede. E também do outro lado ele vai sair várias coisas. Vai sair áudio, vai sair texto, vai sair imagem, vai sair vídeo. Ou seja, múltiplos inputs e múltiplos outputs. E é o que está caminhando, né? Se a gente pegar qualquer LLM hoje em dia, você pedir ele para gerar imagem, ele já gera. Alguns já estão gerando vídeo curto. Se criar áudio, eu acho que alguns já fazem. Mas a ideia, eu acho que está caminhando para ser multimodal. E como ferramentas, né, para quem quer começar nessa área e quiser dar uma olhada, tem esse site chamado Hugging, né, que ele é como se fosse um GitHub lá, que tem muitas LLMs treinadas para tudo que você pensar na vida. Então tem rede neural e LLM lá para tudo que você quiser, para texto, para vídeo, para imagem, tudo. Gratuito, inclusive, que o pessoal treina e disponibiliza os parâmetros. Tem essas duas ferramentas, né, que são mais utilizadas para a gente fazer tarefas como eu mostrei no MSpice e o NLTK também, são algumas ferramentas para processamento de texto em Python. E algumas plataformas, né, que, por exemplo, tem o Google Colab, que é gratuito e você pode utilizar GPU, inclusive, para baixar, por exemplo, o Hugging, sem ter uma máquina muito potente, né, caso você não tenha uma máquina com um GPU potente. Pode utilizar o Kaggle também, inclusive no Kaggle são várias competições, né? Tem várias coisas e o pessoal disponibiliza também datasets e técnicas como foram que eles utilizaram para fazer a avaliação dos dados. Então o Kaggle também é bastante interessante. Dentre outros, eu acho que a OpenAI também disponibiliza alguns ambientes tipo o Google Colab, né, com Python e máquina virtual, o Kaggle eu sei que disponibiliza, e assim por diante, né? Não precisa necessariamente ter uma máquina potente. E alguns desses técnicas não precisam de uma máquina muito potente também, né? Por exemplo, com o Spice ali, você faz muita coisa com uma biblioteca simples, somente baixar no caso do dataset que eu usei ali em português. Se quiser, pode melhorar, né? Passar o seu próprio contexto e melhorar a ferramenta, e assim por diante, né? É isso. Então, gostaria de agradecer novamente a atenção e espero que tenha compreendido mais ou menos a ideia que eu queria passar, né? Que é justamente essas técnicas mais simples de análise de texto, que está, de certa forma, por baixo do ChatGPT e de outras técnicas, porque o que diferencia o ChatGPT é porque eles utilizaram uma arquitetura melhor que foi de Transformers, mas se olhar por baixo dos panos, é basicamente tudo isso que eu fui falando aqui. Só com técnicas melhoradas, né? Com a arquitetura melhorada. Vou parar o compartilhamento aqui para não ficar essa tela aí. Ele está aberto para perguntas e dúvidas. Não abriu minha câmera. Abriu aqui. Então, professor, primeiro te agradecer. Agora vamos abrir para os alunos. Se o Felipe, o Johannes. Campestrini, tens alguma pergunta aqui? Eu tenho. Então, Campestrini aqui aparecendo. Vamos lá, Campestrini. Boa tarde, tudo bem? Eu tenho uma pergunta. Se eu quiser trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de IAs, assim, não tanto aplicar e fazer um modelo, aprender alguma coisa, mas trabalhar com a arquitetura mesmo, como fazer IAs melhores, se
Deu para entender a ideia. O que eu deveria fazer? Aprender a parte matemática de como é que funciona os embeddings, multiplicação de matriz, essa parte mais baixo nível mesmo, né? Porque o que eu estou falando aqui é mais alto nível, é como usar, não a parte de treinar, né? Entender como é que faz o treinamento de pesos, essas coisas, e pegar e fazer. Eu acho que é bom iniciar um fine tuning. Você pegar um contexto e retreinar para aquele contexto seu, para você entender como é que ele vai treinando os pesos. Depois que começou a entender como é que funcionam as camadas de uma rede neural, como é que funciona, o que é a última camada treinável, quais são os inputs, como é que funcionam os embeddings, essa parte teórica, né? Entender também como é que funciona a rede, o que é treinar a rede, né? Que na verdade é só atualizar pesos, é álgebra. Então, mas existe uma área assim que eu vou conseguir emprego, digamos, se quiser ir nessa direção? Emprego em si, não necessariamente em si, né? Porque assim, geralmente quem se destaca porque é muito difícil nessa área de você criar uma nova IA, né? Porque tá o mundo todo querendo fazer isso. Então existem laboratórios gigantes com milhões de investimentos. É muito difícil você fazer uma coisa nova, né? Claro que tem, sempre tem. Nessas áreas, se a gente pesquisar, né, por exemplo, no FMG, em vários locais assim, você vê a galera trabalhando mais baixo, tentando melhorar, criar arquiteturas, coisas novas. Mas é um pouco mais difícil você ter um emprego justamente para fazer isso. O que eu vejo mais é você pegar uma determinada rede ou fazer esse que a gente chama de fine tuning ou alguma coisa do tipo, né? Pegar uma rede e adaptar para o seu contexto, para treinar, para especificar para aquela área. Igual eu mostrei ali o do Finance e o do BioBert, né? Sei lá, você pega uma rede treinada, alguma arquitetura dessa aí e especifica para a área de medicina. Essas coisas eu acho que está meio que aberta ainda mais assim. Porque no alto nível, para entender, tem as conferências, né? Tops assim, que realmente, para passar, tem que ser revolucionário meio que o que está sendo feito, né? Tudo que a gente utiliza hoje em dia, o BERT, o ChatGPT, essas coisas, provavelmente veio de papers dessa conferência, que isso inclusive o nome. Mas é uma das principais conferências assim, que só publica realmente quem está fazendo uma coisa nova, né? E geralmente são esses stories grandes, Google, Meta, universidades que tem Stanford, que tem grandes áreas, né, que concentram muita gente trabalhando e tem muito dinheiro para investir. Até porque, para treinar esses LLMs não são baratos. Então, imagine para treinar um ChatGPT desse da vida. Quantas semanas não são usando data centers gigantes, né? Só eles têm poder de processamento. Mas, por outro lado, a gente consegue com técnicas mais simples, como, por exemplo, inclusive foi uma das mais disruptivas assim, dos últimos tempos, que foi a DeepSeek, dos chineses, né? Que eles pegaram com umas técnicas simples, mais ou menos, com umas técnicas, diminuíram o poder de processamento, conseguindo o mesmo nível de acerto, né, de LLMs grandes. Se bem que ele sumiu nos últimos tempos, né? Mas mostra, né, que a pesquisa em si ainda está aberta, né? Entendi. Muito obrigado. Eu já faço uma recomendação aí para o Lucas estar quase terminando a faculdade, é pensar em ir para o mestrado. Lá você vai ter que... se puxar aí para frente. Aqui eu ia dizer, vai ter que rebolar o negócio aí da coisa sair. Mas é legal porque muda todo o enfoque da gente, né, que já passou pelo processo, como abre a cabeça e começa a ver novas técnicas. Né? Porque leva um tempo. Realmente é uma curva de aprendizado alta, porque mesmo, por exemplo, eu entendo essa que tem por baixo dos panos, mas para eu pesquisar, assim, é muita dedicação, porque realmente tem que entender essas nuances e entender o estado da arte e aprofundar na pesquisa mesmo. É pesquisa. Porque... É o único caminho, né, para fazer isso. Sim. A não ser que for uma empresa de grande porte que tem uma área de pesquisa, é a universidade aqui no Brasil. Por si só é muito difícil. Só se for um gênio aí. Tem que consiga, né? Os caras aí. Vai que tem o Mark Zuckerberg da IA aí, né? Vai que, né? Consegue achar um jeito. Às vezes só dá sorte mesmo. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta aqui, professor?
Eu tenho uma pergunta. Diga, Deixa eu abrir aqui. Ai, eu tô meio de lado que eu tô projetando ali, tá bom? Eu vi que vocês trabalham ali com estilometria também, né? sim. Eu orientei um trabalho nessa área e a gente tem uma publicaçãozinha e estamos trabalhando nisso. O que vocês têm usado de classificador para trabalhar com estilometria? Que tipo de features vocês têm trabalhado? Olha, na verdade foi um trabalho de TCC e uma ideia que eu tive derivada do mestrado. A gente não vem trabalhando massivamente nisso, mas o que eu fiz? Basicamente eu fui no Hugging Face e procurei alguns classificadores de análise de sentimento, análise também de... principalmente nesse contexto político, né? Não de fake news, né? Mas... também. Classificador de fake news, essas coisas assim, né? Fui tentando pegar alguns modelos treinados para tentar identificar essas coisas. Polarização também, principalmente no contexto político, né? Teve um outro aluno que queria pegar divergência durante uma conversa, tipo assim, uma pessoa fala uma opinião, depois ele muda de opinião ou é contrária, né? Na verdade, o que eu observei os papers que fazem é justamente pega diversas características, tentam abarcar diversas features, né? Features relacionadas a texto em si, como a gente fez, né? O português, quantidade de palavras, tokens, a parte do português mesmo, se a pessoa escreve utilizando muito advérbio, muito verbo, muito como é, né? Que é essa questão de estilometria. E os classificadores para criar features. Eu não vejo também como seria... O que seria a classificação? Seria, se você fala assim, para identificar a autoria? No final, acho que vocês usam sentimentos, né? Ou pelo menos orientações, assim, né? Depende de como vocês marcarem isso. Mas no nosso caso, por exemplo, a gente usava para autenticação. A gente fazia autenticação contínua ali, em cima do texto, né? Para validar se era a pessoa que estava contando aquele texto ou não. E um reinforcement de autenticação, né? A gente fez isso com o nosso graduando, né? O Christian. Ele defendeu já, mas é um trabalho um pouco maior, assim, né? Foi baseado no trabalho de um outro colega da UDS, assim. Aí a gente usou suporte vector machine, né? Sim. Classificação. Mas não tem outras abordagens, né? Eu queria só saber se o que vocês tinham usado, se tinham usado alguma coisa específica. Especificamente para esse trabalho não usamos classificador, só foi as features mesmo e tentou criar a partir das features tentar condensar e criar clusters, né? Baseado nas features. E a ideia era identificar os clusters, não era fazer classificação. Mas, por exemplo, durante o mestrado eu usei muito foi redes convolucionais, na época, as melhorzinhas assim, foi o que deu mais resultado, inclusive. Quando eu estava perto de terminar o doutorado, foi quando surgiu o BERT, né, que foi o precursor do ChatGPT, né, que foi da Google, que acabou que o ChatGPT tomou a conta. Mas o BERT, eu cheguei a treinar, o pessoal de Campinas criou um chamado BERT-PAL, que é em português. E aí eu peguei ele e fiz um fine-tune com meus dados do Twitter. Inclusive o meu convolucional simples estava batendo esse outro, estava melhor. Eu mostrei assim, no final, né? Foi uma técnica um pouco mais simples, mas estava dando resultado melhor do que as técnicas mais recentes utilizando LLMs. Claro que hoje em dia já mudou, eu acho que eu provavelmente faria outra coisa, né? Você usou no Twitter também? Nesse caso do meu doutorado, eu fiz todo com o Twitter, porque eu tinha dados do Twitter. Depois a gente conseguiu dados do Facebook e também Instagram e de outras redes lá, porque a gente teve acesso, e agora está tendo de novo, né? Mas hoje em dia já está muito mais difícil. A gente conseguiu só do Twitter também, né? Aí depois mudou para X. Mas legal, a gente teve trabalho com emojis, né? Emojis a gente classificava não muito bem, se perdia um pouco. Mas obrigado pela resposta aí. Qualquer coisa, um e-mail com você pra gente. Beleza. Tem um grupo também do pessoal da UFMG, que não é do sistema da computação da UFMG. Eu participava muito assim, das palestras quando estava online, que é o grupo de linguística, que era um professor lá da UFMG, ele é da linguística.
Assim, ele é da computação, só que eu acho que ele entrou lá e foi para linguística, no departamento de linguística, e lá eles criaram tipo essa área. Então, foi quando surgiu também o estalo, ele falou, pô, velho, que interessante essa área de estilometria, porque eles aplicam lá em várias coisas. E aí eu trouxe meu contexto, né? Mas foi lá que eu vi, inclusive numa palestra que o cara da USP também estava falando nesse dia, né? Sobre o uso de estilometria para identificação de autoria. Legal. Se quiser, a gente vai trocando e-mail depois aí. Tem Sim. tipo aí de. Muito obrigado. Valeu, Fabião. Valeu, meu querido. Então, uma salva de palmas, professor Lucas aí. Obrigado. Então, tá bom. Estou à disposição. Dúvida, ajuda e. Tá certo, então. Um grande abraço, até mais. Obrigado.